Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde já atuo há mais de 26 anos, sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito, professor universitário, sou professor de cursos preparatórios para as carreiras jurídicas e OAB, eu também tenho a alegria de lecionar aqui no curso NEAF e hoje nós vamos para mais um Falando Nisso. E o nosso tema de hoje é um tema muito bacana, que é o delação premiada e o acordo de leniência, que você já deve estar ouvindo falar muito aí na televisão, não é? Todo dia a gente ouve falar em delação premiada, acordo de leniência, né? De empresas, delação premiada de réus, né? Envolvidos em criminalidade organizada. E eu sei que você tem essa curiosidade, obviamente, de saber o que significa essa delação premiada, o que significa um acordo de leniência, não é? Então, o nosso papel é justamente aqui fazer essa explicação para você. É óbvio que é uma explicação breve, tá bom? Eu não tenho a pretensão de esgotar todo o assunto, até porque é um assunto extremamente vasto, extremamente rico em detalhes, e eu vou indicar para você aí algumas leis que eu quero, você que tem intenção de se aprofundar um pouco sobre o assunto, que você vá na fonte, não é? Vá nas leis e justamente você encontre ali os aspectos da delação premiada e do acordo de leniência. Portanto, como eu te disse, não vou esgotar o assunto, já adianto, tá bom? Mas vou te dar uma posição muito bacana para você prosseguir nos seus estudos. É esse o nosso intuito aqui hoje, tá bom? Bom, vamos começar com a delação premiada e eu vou conversar um pouquinho com você antes de pôr artigos de lei. Tá bom? Então eu vou conversar um pouquinho com você. A gente costuma ouvir, pessoal, muitas vezes em televisão, em rádios, né? Alguns juristas falando, alguns estudiosos do direito penal e do direito processual penal, que a delação premiada é um instituto que veio da Itália, que a delação premiada é um instituto que veio dos Estados Unidos. Olha, é um instituto moderno, né, para combate à criminalidade organizada, às organizações criminosas, etc, etc. Vejam. A bem da verdade, muito a bem da verdade, nós temos a delação premiada no Brasil há muitos anos, tá? Você sabe que quando o Brasil foi descoberto, a nossa legislação penal, no Brasil colônia, Brasil era colônia de Portugal, a nossa legislação penal eram as ordenações do Reino de Portugal. Então nós tivemos as ordenações manuelinas, as ordenações alfonsinas e as ordenações filipinas, né? Dom Manuel, Dom Alfonso e Dom Felipe. As ordenações filipinas, que são as que nos interessam mais diretamente, e você acha na internet, tá? Você vai lá no buscador e põe ordenações filipinas, e aí você vai ver que é interessante. Tem na internet hoje à disposição, tem livros também à disposição de você. Então, se você pegar as ordenações filipinas, nas ordenações filipinas, já há a origem histórica da delação premiada no Brasil. Tá? Então não é um instituto que veio da Itália, que veio dos Estados Unidos e que é moderno. No Brasil, ele é muito antigo. Na verdade, nas ordenações filipinas, nós tivemos, inclusive no Brasil, o primeiro caso de delação premiada, que ocorreu com Tiradentes. Justamente, você se lembra do episódio da Inconfidência Mineira, né? E é interessante você revisitar isso daí. Né? Pegue novamente, vá reestudar isso, porque eu sei que a gente às vezes estuda na escola, né? Você sabe do que significa, mas vai revisitar um instituto, vai lá ver o que foi a Inconfidência Mineira. Então, na Inconfidência Mineira, o que aconteceu? Tiradentes era um inconfidente, mas também havia Joaquim Silvério dos Reis, que era companheiro de Tiradentes, que era também um inconfidente. E Joaquim Silvério dos Reis tinha várias dívidas com a coroa portuguesa, tá? E aí o que ele fez? Uma vez que as ordenações filipinas previam a delação premiada, não com esse nome, obviamente, mas era o Instituto da Delação Premiada, Joaquim Silvério dos Reis, em troca de perdão de suas dívidas e de seus débitos, inclusive criminais, com a coroa portuguesa, ele entregou Tiradentes, entregou a Inconfidência Mineira, entregou o cabeça, que era o Tiradentes. Daí porque Tiradentes foi enforcado e depois esquartejado, etc. O resto da história você sabe. Tá bom? Então é um instituto muito antigo no direito brasileiro, a delação premiada. Tiradentes foi vítima de uma delação premiada de Joaquim Silvério dos Reis para a coroa portuguesa. Tá bom? Então a delação premiada, vamos lá, a delação premiada, ela é muito importante hoje no nosso ordenamento jurídico. A bem da verdade, ela é muito criticada também. Então você vai ver que não é uma unanimidade. Você vai pegar aí em vários
artigos pela internet, muita gente critica a delação premiada. Ah, mas aí vocês estão privilegiando o dedo duro, não é? Aquele delator, aquele que é um criminoso tanto quanto os outros. Por que que ele vai ter perdão? Por que que ele vai ter diminuição da pena se ele é um criminoso como os demais? Porque não tem alternativa, pessoal, para combater a criminalidade organizada, para combater organizações criminosas e determinados delitos, não há outra alternativa senão semear a discórdia, a desconfiança no seio da organização criminosa, oferecendo vantagem àquele que for o dedo duro, aquele que trouxer os elementos às autoridades. Então esse é o intuito da delação premiada, é realmente semear a discórdia e acabar com a organização criminosa ou enfraquecê-la. Tá certo? Justamente por isso, aquele que dedurar os seus comparsas, ele vai ter vantagens, sim, que vai desde uma diminuição de pena até uma isenção total de pena. Tá? E isso é justo, sim, porque se você não oferece nada a esse cidadão, ele vai se fechar junto com os demais e você não consegue combater a organização criminosa, e aí nós voltamos então à estaca zero, justamente porque a delação premiada é um instituto de combate à macrocriminalidade, a criminalidade organizada, inclusive em nível transnacional, não só nacional como transnacional. Mas nós temos um primeiro artigo que eu coloco para você, que é o da extorsão mediante sequestro, que é o artigo 159, que trata da delação premiada na extorsão mediante sequestro. Esse está aí desde 1940, né? Está lá no Código Penal, o artigo 159 que eu pus para você, que diz: sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Então a pena é de reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, e se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a reclusão é de 12 a 20 anos. Só cuidado com uma observação, a redação do 159 continua exatamente assim, hoje. Mas o termo bando ou quadrilha deve agora ser substituído por associação criminosa, tá? Só fazendo aí para você, então, esse link. O antigo crime de bando ou quadrilha, não é, que estava no artigo 288 do Código Penal, foi substituído pela atual associação criminosa, tá bom? Antigamente, para que nós tivéssemos bando ou quadrilha, nós precisávamos ter no mínimo 4 integrantes, porque o artigo 288 falava associarem-se mais de 3 pessoas para o fim de cometer crimes, associarem-se em bando ou quadrilha. Hoje, para que nós tenhamos uma associação criminosa, e o artigo 288 fala de associação criminosa, hoje basta 3, nós já temos uma associação criminosa. Então aí só o que está em verde, aí o bando ou quadrilha, substitua por associação criminosa, com a ressalva de que no artigo 159 a redação ainda é de bando ou quadrilha, tá bom? Só que não existe mais o crime de bando ou quadrilha, que foi substituído pelo crime de associação criminosa. Mas voltemos aí à extorsão mediante sequestro. Parágrafo 1º, extorsão mediante sequestro qualificada. Parágrafo 2º, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 16 a 24 anos, e se resulta a morte, a pena é de reclusão de 24 a 30 anos. A maior pena do Código Penal, hein, pessoal? Reclusão de 24 a 30 anos, a maior pena. Extorsão mediante sequestro, todo o artigo 159 é crime hediondo, tá? Aí vem o parágrafo 4º. Olha lá, se o crime é cometido em concurso, ou seja, mais de um agente, né? O concorrente que o denunciar à autoridade, que delatar à autoridade o crime, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Então esta é a primeira hipótese de delação premiada no nosso ordenamento jurídico. Tá? Eu não vou falar em termos cronológicos, eu estou falando do nosso bate-papo, do nosso falando nisso hoje. Essa é a primeira hipótese que eu quis colocar a você. Tá? O parágrafo 4º do artigo 159. Então tá lá. Dedurou os comparsas, mas tem que facilitar a libertação do sequestrado. Aí terá sua pena reduzida de 1 a 2/3, tá? A segunda hipótese, pessoal, está na lei de lavagem de dinheiro. Já ouviu falar em lavagem de dinheiro? Claro que sim, né? Está na ordem do dia hoje na imprensa, não é? Nos jornais, na internet, a lavagem de dinheiro, não é? Que é um termo que foi cunhado, isso sim, nos Estados Unidos, não é? Porque as pessoas utilizavam
alguns, é muito controvertida, né, a origem do termo lavagem. Uns falam que é porque o dinheiro era sujo e ele era transformado em dinheiro limpo, outros falam que é porque a criminalidade organizada utilizava lavanderias como empresas de fachada, daí o nome lavagem de dinheiro, tá bom? Mas está aí na Lei 9.613 de 98, que põe ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação, a propriedade de bens ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal, uma pena de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Na Lei de Lavagem de Dinheiro tem a delação premiada também, tá bom? Então, mais uma hipótese de delação premiada vem prevista aqui na Lei de Lavagem de Dinheiro. O que eu quero que você faça? Falei para você, aprofunde-se nesses estudos, pegue a Lei 9.613 e vá procurar ali a delação premiada. Na Lei 9.613 também nós temos delação premiada, tá bom? Aonde mais nós temos delação premiada? Terceira hipótese, na Lei 12.850 de 2013, é uma lei recente, hein? É a lei do crime organizado, tá bom? Pegue a Lei 12.850, dê uma lida nela todinha, tá? Por quê? Eu sempre falo, o bom profissional, pessoal, o bom aluno, o bom concursando, o bom estudante, o bom profissional, é aquele que tem curiosidade de aprender, curiosidade de se atualizar. Curiosidade para ler a legislação todinha. Então, pega a Lei 12.850, independentemente de delação premiada, tá? Pega a 12.850, 2013 e dê uma lida nela todinha. Você vai ver como você vai se enriquecer culturalmente, tá? E juridicamente também. Lá no artigo 4º, não é? Está escrito o que nessa lei do crime organizado? O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial. Veja que aqui, então, ele pode até conceder o perdão judicial, ou seja, não vai ter pena nenhuma para o réu. Ou reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade, ou ainda substituí-la por restritiva de direitos, daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Então aqui eles não chamam de delação premiada. O Brasil é pitoresco nisso, né? Eles mudam o nome do instituto, acho que mudam o instituto. Né? Então eu sempre brinco e digo, você vai comprar um carro, você não vai comprar um carro usado, você vai comprar seminovo, né? Então o pessoal gosta de mudar o nome. Então, na verdade, aqui é uma delação premiada, só que eles chamam de colaboração premiada. Então ele não chama, delator é um termo pesado, então eles põem colaborador. Então aqui você vai ver lá, colaboração premiada. É a delação premiada, pessoal, tá? É bobagem, trocou o termo, colaboração premiada. Delação, ele é delator, é duro. Tá? Quando ele diz aí, colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, fazendo o quê? Dedurando os demais, tá certo? Então ele pode até ter o perdão judicial, que são hipóteses aí que você não precisa ir muito longe para ver da nossa política nacional, tá bom? De fatos que estão ocorrendo aí, sem entrar em mérito, sem dizer se é verdade, se não é, se vão ser apurados efetivamente ou não, se vão ser apenados ou não, mas são fatos que estão na ordem do nosso dia hoje na política nacional. Tá certo? Então o juiz poderá, nesse caso, conceder a delação premiada aí para o cidadão até o perdão judicial. É uma hipótese também de delação premiada. Depois nós temos, e ainda na 12.850, aí tem mais um slidezinho. Então ele diz aí, ó, vamos voltar um pouquinho, ó, poderá conceder a delação premiada daquele que tenha colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Olha lá, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Então, também aqui tem que ter um desses resultados aí, pessoal. 1. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. 2. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Isso é muito importante, porque é a partir daí que vai se desagregar a organização. É a partir daí que a polícia, que o Ministério Público, que a Justiça vão esfacelar a organização criminosa, tá? 3. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. 4. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, né? Reaver aquilo que foi tirado, que foi subtraído, que foi produto de corrupção ou do que quer que seja. E 5, a localização de eventual vítima com a sua integridade preservada. Aí, obviamente, se for uma organização criminosa que atue contra pessoas. Tá certo, pessoal? Então, essa é a delação premiada na Lei 12.850. Parágrafo 1º. Em qualquer caso,
a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade, a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Claro, tem que analisar isso daí, tá bom? E parágrafo 2º, considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com manifestação do MP, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão do perdão judicial, perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, porque fez o acordo de delação premiada, né? Aplicando-se no que couber o artigo 28 do CPP, do Código de Processo Penal. Tá certo, pessoal? Tá interessante isso aqui, viu? Aprofunde-se na Lei 12.850, que é, aqui nosso falando nisso de hoje, a terceira hipótese de delação premiada. Lei 9.807, né, pessoal? Lei de proteção às testemunhas. Tem delação premiada lá também? Tem, é a quarta hipótese de delação premiada no nosso ordenamento jurídico. Então diz aí, artigo 13, poderá o juiz de ofício ou a requerimento das partes conceder o perdão judicial, aqui também, ó, e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado. Então aí nós temos muito parecido com a Lei 12.850, né? Então também aí você vai fazendo a leitura, a identificação dos demais coautores, a localização da vítima com a sua integridade física preservada, a recuperação total ou parcial do produto do crime e por aí vai, tá? Aí tem o artigo 14 ainda da Lei 9.807, o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, ou na localização da vítima com vida, ou na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. E o 15 diz, serão aplicados em benefício do colaborador, na prisão ou fora dela, medidas especiais de segurança e proteção de sua integridade física, tá? Considerada ameaça ou coação eventual efetiva. Por quê? Porque, pessoal, ó, né, o delator aí, a pena lá dentro é de morte para ele, viu? Porque imagina o delator. Por isso que hoje em dia a gente tem muita delação premiada para crimes perigosos, assim, de organização criminosa. Eu trabalho no Ministério Público e sei o que eu estou falando. Que o sujeito se recusa a delatar os demais, ele prefere cumprir a pena. Porque ele diz, se eu delatar os meus comparsas, se eu ficar um dia na cadeia, eu morro. Porque os caras, ó, acabam com ele, né? O cidadão mais odiado no crime organizado, na criminalidade, é o delator, tá bom? E parágrafo 1º do 15, estando sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência de flagrante delito, o colaborador será custodiado em dependência separada dos demais presos. Pois é, né? E se não tiver uma rebelião na cadeia, né? Porque senão vão lá, estouram o local onde ele está, pegam, é o primeiro que morre. Tá certo? Parágrafo 2º, durante a instrução criminal, poderá o juiz competente determinar em favor do colaborador qualquer das medidas previstas no artigo 8º, né? Que são medidas cautelares de eficácia e proteção. E parágrafo 3º, no caso de cumprimento da pena em regime fechado, poderá o juiz criminal determinar medidas especiais que proporcionem a segurança do colaborador em relação aos demais apenados. É claro, tem que dar segurança para o cidadão, senão ele morre mesmo, tá bom? Então, na Lei 9.807, essa é a quarta hipótese. Depois nós temos na Lei de Drogas, né? Nós temos aí a Lei de Drogas, a 11.343, de 2006, é a quinta hipótese de delação premiada. Lei de Drogas, artigo 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal, na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, tudo relacionado à droga, obviamente nós estamos falando da Lei de Drogas aqui, tá? E na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Então aqui também a delação premiada na Lei de Drogas. E aí a quinta, na verdade, a sexta hipótese de delação premiada, que nós temos no nosso ordenamento jurídico, é na Lei 8.137, a Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica, que diz que qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos crimes descritos nesta lei, fornecendo-lhe por escrito informações sobre a autoria, indiciado, etc., elementos de convicção. E aí você vai localizar na 8.137 a delação premiada. Eu não coloquei aqui porque, obviamente, o propósito
da nosso Falando Nisso é um pouquinho mais de agilidade, tá bom? E aí eu quero que você vá na 8.137 e localize ali o dispositivo que fala da delação premiada. Tá bom, pessoal? Então aqui a pessoa fornece por escrito ao MP os elementos e aí podemos ter a delação premiada. Então aí você procure lá o artigo da delação. E nós temos na 8.072, lembra que lei é essa? É a lei dos crimes hediondos. Aqui nós temos a 7ª hipótese de delação premiada no ordenamento jurídico brasileiro. 7ª hipótese, tá? 7ª hipótese. Será de 3 a 6 anos de reclusão, a pena prevista no artigo 288, que é o antigo bando ou quadrilha, hoje é associação criminosa, quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Parágrafo único. O participante ou associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3, tá bom? Então são 7 hipóteses de delação premiada e eu quero que depois você pegue essas leis e vai dar uma aprofundada. Como eu falei, a nossa participação aqui é bastante breve, tá bom? Vamos falar um pouquinho de acordo de leniência agora? Vamos lá? Tá? Então o que é o acordo de leniência? Vamos colocar aqui para você o acordo de leniência, o seu fundamento constitucional que tange aqueles crimes que afetam a livre concorrência, tá? Então eu quero que você dê uma lidinha aí na Constituição Federal. Então ele diz o seguinte aí: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observar os seguintes princípios. E nós destacamos aí o princípio da livre concorrência, tá? Olha eu aqui no cantinho em cima, né? O princípio da livre concorrência, né, que se encontra, então, aqui abaixo de mim. Então, livre concorrência, por quê? Porque a principal hipótese de acordo de leniência que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro se encontra na lei que trata da concorrência, da livre concorrência. Então, anote aí no seu caderno, nos seus apontamentos, que é a Lei 12.529, Lei 12.529 de 2011. Essa lei fala da livre, ela pune, né, os crimes que atentam, as condutas, melhor dizendo, que atentam contra a livre concorrência, tá? Leia essa lei cria o CAD, né, o Conselho de Administração, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tá bom? Então essa lei fala do acordo de leniência, mas nós estamos no fundamento constitucional, tá? Olha a lei aí, a 12.529. Então ela estrutura o quê? O Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência e Prevenção, as infrações, prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica e orientada pelos ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, da livre concorrência, da função social da propriedade, da defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico, tá? E aí, pessoal, olha lá, artigo 86, que vem o acordo de leniência. O CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por intermédio da Superintendência Geral, poderá celebrar acordo de leniência com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a redução de 1 a 2/3 da penalidade aplicável, nos termos desse artigo, com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que colaborarem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, e que dessa colaboração resulte a identificação dos demais envolvidos na infração e a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação. Tá, pessoal? Então aí, neste artigo 86, nós temos a questão do acordo de leniência. O que é esse acordo de leniência? Então, esse acordo de leniência, pessoal, nada mais é do que um acordo mesmo, como o próprio nome diz, feito entre quem? Entre o CAD, né? Ou, melhor, o CAD representado, porque ele pôs o CAD por intermédio da Superintendência Geral, poderá celebrar o acordo de leniência, tá bom? Então, tem conceitos aqui de acordo de leniência para te passar, e aí você pode até anotar no seu caderno, nos seus apontamentos, que o acordo de leniência é um acordo celebrado entre a Secretaria de Acompanhamento Econômico, né, do Ministério da Fazenda, e que atua, obviamente, em nome da União, e as pessoas físicas ou jurídicas que forem autoras de infrações contra a ordem
econômica. Então, é um acordo, tá certo? Que é feito, que é proposto, na verdade, celebrado entre a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, né? E aí o CAD é que vai celebrar esse acordo. Com quem? Com pessoas físicas ou jurídicas que estejam envolvidas. Está aí, pessoal, no artigo 86. Na verdade, vamos colocar ele novamente aqui para vocês. Ó, que forem autoras de infrações à ordem econômica, desde que colaborarem efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que dessa colaboração resulte os dois resultados que a gente está colocando aqui embaixo para você. E eu quero finalizar, só para não tornar muito extenso este falando nisso, né? Aliás, eu queria que você lesse a Lei 12.529 para se aculturar mais. E eu queria falar também, pessoal, que há uma outra hipótese aqui, quer ver? Que é muito interessante também, que prevê o acordo de leniência. Essa hipótese, aliás, esse acordo de leniência, vamos sempre lembrar o seguinte, há necessidade efetiva, quer ver? De que haja esses dois resultados aí que a gente colocou para você, hein? Identificação dos demais envolvidos na infração e a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação. Isso aqui é importante. Se não houver esses resultados, não há acordo de leniência, tá, pessoal? E agora anote mais uma leizinha aí para você. Põe aí, Lei 12.846. Lei 12.846 de 2013, que é aquela chamada Lei Anticorrupção, né, que foi editada mais a questão aí de 2 anos, e essa lei também tem o acordo de leniência, tá bom? Mas só que o acordo de leniência que está lá no artigo 16 dessa lei 12.846, ela trata só da parte administrativa e da parte civil, por isso que eu não abordei aqui, porque aqui eu queria abordar a parte penal. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos encerrando esse Falando Nisso, espero que você tenha gostado, tá certo? E qualquer hora dessa a gente volta com outras informações para você, tá bom? Muito obrigado.